O despertar. Enquanto Siddhartha saía do bosque onde permanecia o Buda, o perfeito, onde também permanecia Govinda, sentia que deixara atrás nesse recinto toda a sua vida anterior, a qual daí por diante se separaria dele. Essa sensação que tomava conta do seu espírito preocupou durante a vagarosa caminhada. Siddhartha refletia profundamente. Mergulhava até o fundo dessa emoção, assim como se mergulha na água para alcançar-se o ponto onde repousam as causas, pois lhe parecia que o verdadeiro pensar consistia no reconhecimento das causas, e que, desse modo, o sentir se convertia em saber, o qual, ao invés de dissipar-se, criaria forma concreta e irradiaria o seu teor. Enquanto lentamente avançava pelo caminho, Siddhartha refletia. Verificou que já não era adolescente, senão homem maduro. Constatou que uma coisa se distanciara dele, assim como a pele gasta se despega da serpente, e que ele cessara de sentir aquele desejo que o acompanhara através de toda a sua juventude, fazendo parte de sua personalidade. Desejo de ter mestres e de receber ensinamentos. Siddhartha acabava de abandonar o último mestre que surgira no curso da sua jornada. Abandonara também a ele o mestre supremo, o mais sábio de todos, o Santíssimo, o Buda. Fizera-se necessário distanciar-se dele. Já não fora possível aceitar os preceitos de Gotama. Caminhando cada vez mais devagar, absorvido pelos pensamentos, Siddhartha perguntou-se a si mesmo: mas que desejaste aprender dos teus mestres e extrair dos seus preceitos? Que será aquilo que eles, que tanto te ensinaram, não conseguiram propiciar-te? E ele encontrou a resposta. Era meu desejo conhecer o sentido e a essência do eu para desprender-me dele para superá-lo. Porém não pude superá-lo, apenas logrei iludi-lo. Consegui sim fugir dele e furtar-me às suas vistas. Realmente nada neste mundo preocupou-me tanto quanto esse eu, esse mistério de estar vivo, de ser um indivíduo, de achar-me separado e isolado de todos os demais, de ser Siddhartha. E de alguma coisa sei menos do que sei quanto a mim, Siddhartha. Como que agarrado a esse raciocínio, o moço interrompeu a lenta caminhada e de um pensamento nasceu outro diferente. O fato de eu não saber nada a meu próprio respeito, o fato de Siddhartha ter permanecido para mim um ser estranho, desconhecido, tem sua explicação numa única causa. Tive medo de mim, fugi de mim mesmo. Procurei o Atman, procurei o Brahma, sempre disposto a fraturar e apelar o meu eu, a fim de encontrar no seu âmago ignoto o núcleo de todas as cascas, o Atman, a vida, o elemento divino, o último. Mas enquanto isso, perdi-me a mim mesmo. Abrindo os olhos, Siddhartha olhou ao seu redor com o rosto iluminado por um sorriso. Perpassava-lhe pelo corpo, até os dedos dos pés, a profunda sensação de ter acordado de um sonho prolongado. Em seguida, reiniciando a sua marcha, estugou o passo, como quem sabe o que lhe convém realizar. Ah, não, pensou aliviado, respirando a plenos pulmões. Daqui em diante não admitirei nunca mais que Siddhartha me escape. Nunca mais o meu pensar e a minha vida terão por ponto de partida o Atman e o sofrimento do mundo. Cessarei de matar-me e de fraturar-me com o intuito de achar um mistério atrás dos destroços. Não me deixarei orientar nem pelo Yoga Veda, nem pelo Atharva Veda, nem por ascetas, nem por doutrina alguma. Aprenderei por mim mesmo, serei meu próprio aluno, procurarei conhecer-me a mim e desvendar aquele segredo que é Siddhartha. Olhou o mundo ao seu redor como se o enxergasse pela primeira vez. Belo era o mundo. Era variado, era surpreendente e enigmático. Lá o azul, acolá o amarelo. O céu a flutuar e o rio a correr, o mato a eriçar-se e a serra também. Tudo lindo, tudo misterioso e mágico. E no centro de tudo isso achava-se ele, Siddhartha, a caminho de si próprio. Todas essas coisas, esses azuis, amarelos, rios, matos, penetravam nele pela primeira vez através dos seus olhos. Já não eram feitiço de Mara, deixavam de ser o véu de Maya. Notas. Mara, literalmente, morte, destruição. Em sentido figurado, o demônio, o tentador. Maya, na terminologia Brahmani, é matéria imperecível, pré-existente a todas as coisas, e da qual se servem os deuses para criar as formas aparentes, irreais, falazes. Assim se torna sinônimo de ilusão, magia, feitiço. Não havia mais aquela multiplicidade absurda, casual do mundo dos fenômenos, desprezada pelos profundos pensadores brahmanes, que rejeitam a multiplicidade e esforçam-se por achar a unidade. O azul era azul, o rio era rio, e posto que nesse azul e nesse rio, abrangidos por Siddhartha, existisse escondida a ideia da unidade, o divino era, contudo, peculiar do divino ser amarelo, aí e azul lá, céu ali e mato acolá, e também ser Siddhartha aqui neste lugar.
O sentido e a essência não se encontravam em algum lugar atrás das coisas, senão em seu interior, no íntimo de todas elas. Andei deveras surdo e insensível, disse para si enquanto avançava rapidamente pela estrada. Quem se puser a decifrar um manuscrito cujo significado lhe interessar, tampouco menosprezará os sinais e as letras, qualificando-os de ilusão, de casualidade, de invólucro vil, senão os lerá, estudá-los-á, amá-los-á letra por letra. Eu, porém, que almejava ler o livro do mundo e o livro da minha própria essência, desprezei os sinais e as letras em prol de um significado que lhes atribuía de antemão. Chamei de ilusão o mundo dos fenômenos. Considerei meus olhos e minha língua apenas aparentes, casuais, desprovidos de valor. Ora, isso passou. Despertei de fato. Nasci somente hoje. No curso desses pensamentos, Siddhartha estacou mais uma vez, de repente, como se uma cobra lhe cruzasse o caminho. Pois subitamente outra coisa ainda se decantava do seu espírito. Ele, que realmente se parecia com uma pessoa que acabava de acordar ou de renascer, deveria iniciar neste instante uma vida totalmente nova. Ao abandonar, na manhã desse mesmo dia, o bosque de Jektavana, o jardim daquele ser sublime, já estivera a ponto de despertar, de encontrar o caminho que o levasse a seu próprio eu. Fora então a sua intenção, e se lhe afigurara perfeitamente natural regressar ao torrão natal para junto do pai, depois de tantos anos de asceticismo. A essa altura, porém, nesse momento em que se detinha, como se se deparasse com uma serpente, impôs-se-lhe a percepção. Já não sou aquele que tenho sido. Cessei de ser sacerdote, de ser brahmane. Que farei então lá em casa ao lado de meu pai? Estudar? Sacrificar? Entregar-me à meditação? Tudo isso pertence ao passado. Deixou de ladear meu caminho. Siddhartha parou, quedou-se imóvel. Notando a que ponto iria sua solidão, senti por um instante, pela duração de um respiro, que o coração se lhe gelava no peito, estremecendo de frio como um bichinho, um pássaro, uma lebre. Durante muitos anos andara sem lar, e no entanto não o percebera. Nesse momento, porém, dava-se conta da falta. Sempre, ainda que se distanciasse de tudo nas mais longínquas meditações, prosseguira sendo o filho de seu pai. Fora brahmane, aristocrata, intelectual. Daí por diante seria apenas Siddhartha, o homem que acabava de acordar, e nada mais. Com toda a sua força aspirou o ar. Por um momento tremeu de frio e de horror. Ninguém estaria tão solitário quanto ele. Não havia nenhum pobre que não fizesse parte dos nobres, nenhum artesão que não pertencesse à classe dos artesãos, encontrando agasalho entre seus semelhantes, vivendo a vida deles e falando a mesma língua. Nenhum brahmane que não se incluísse no grupo dos seus pares e convivesse com eles. Nenhum asceta que não pudesse buscar abrigo entre os samanas. Nem sequer o mais isolado de todos os ermitões da selva era um homem só. Não levava uma existência solitária, porquanto também ele pertencia a uma classe que lhe propiciava um lar. Govinda tornara-se monge e milhares de monges eram seus irmãos. Vestiam os mesmos trajes, tinham a mesma fé, falavam a mesma língua. E ele, Siddhartha? Qual seria o seu lugar? Participaria ele da existência de outrem? Haveria pessoas que falassem a mesma língua que ele? Desse minuto, durante o qual o mundo que o cercava dissolvia-se em nada, durante o qual Siddhartha estava só como um astro no firmamento, desse minuto transido de frio e de temores, emergiu Siddhartha, mais eu do que nunca, mais firme, mais concentrado. Sentiu nitidamente. Aquilo fora o derradeiro tremor do despertar, o último espasmo do parto. E logo tornou a caminhar em marcha rápida, impaciente, afastando-se da sua terra, do lar paterno, de tudo quanto jazia atrás dele. Kamala. Cada passo de sua jornada, Siddhartha aprendia coisas que antes desconhecera. O mundo parecia-lhe diferente, seu coração batia como que enfeitiçado, e ele mirava o sol sempre que este se levantava acima das montanhas cobertas de florestas ou se punha atrás da longínqua praia orlada de palmeiras. Contemplava a ordem dos astros no firmamento noturno e o crescente da lua a singrar feito barco pelo espaço azul. Olhava árvores, estrelas, animais, nuvens, arcos-íris, rochedos, ervas, flores, arroios e rios. Percebia o orvalho da madrugada a cintilar nos galhos dos arbustos e também o gris esmaecido de serras distantes. Cantavam os pássaros, zumbiam as abelhas. Nos arrozais ressoava o argentino zunir da aragem. Tudo aquilo, esse sem número de formas e cores, existira sempre. Em todos os tempos houvera um murmúrio de regatos e o zumbir de abelhas, mas outrora esses fenômenos tinham se afigurado a Siddhartha como um véu falaz, passageiro, estendido diante de seus olhos e que apenas merecesse desconfiança. Um véu cujo destino fosse ser penetrado e destruído pelo pensamento,
já que nada disso era essencial e a realidade se encontrava além dos objetos visíveis. Agora, porém, seu olhar libertado atinha-se a este lado das coisas, acolhendo e identificando o que se lhe deparava. Procurava radicar-se neste mundo. Já não ia em busca do essencial, já não visava o além. Como era belo o mundo para quem o olhasse assim, ingenuamente, simplesmente, sem nada procurar nele. Como eram lindos os astros e a lua, os arroios e as ribeiras, as florestas e os penedos, a cabra e o besouro dourado, a flor e a borboleta. Era prazeroso e ameno passear assim pelo mundo, candidamente, como quem acabasse de despertar e se abrisse a tudo quanto o rodeasse sem o menor receio. Diferente era o sol que ardia por cima da sua cabeça. Diferente a frescura da sombra do mato. Diferente o sabor da água do regato e cisterna. Diferente o aroma de abóboras e bananas. Breves se tornavam os dias, fugazes as noites. Cada hora voava, impelida qual veleiro no mar, e sob as velas achava-se o casco cheio de tesouros, de delícias. Siddhartha espreitou o povo dos macacos, enquanto percorriam a alta abóbada formada pela ramagem da selva. Observou-os como pulavam de galho em galho. Escutou os gritos ávidos, ferozes. Viu um carneiro a correr atrás de uma ovelha para cobri-la. Ao entardecer, no juncal da lagoa, espiou um lúcio que ia à caça, acossado pela fome, e o cardume de peixinhos apavorados a saltar das águas, nervosos e brilhantes. A violência da perseguição provocou turbilhões passageiros que exalavam um perfume impregnado de paixão e vigor. Tudo isso existira em todos os tempos, e todavia escapara a Siddhartha. Ele não estivera presente. Nesse instante, porém, estava presente. Fazia parte dos acontecimentos. Pelos seus olhos passavam luzes e sombras. Os astros e a lua entravam no seu coração. Durante a caminhada, Siddhartha rememorou tudo o que lhe ocorrera no jardim de Jetavana. A doutrina que ele ouvira, o divino Buda, a despedida de Govinda, o diálogo travado com o Augusto. Chamou à memória as frases que ele mesmo dirigira ao sublime, palavra por palavra, e com espanto verificou que naquela hora proferira coisas que então, no fundo, nem sequer sabia. Dissera Gotama que o tesouro e o mistério do Buda não consistem na doutrina, senão num quê indizível, não suscetível de ser ensinado e cuja experiência coopera ao Augusto na hora de sua iluminação. Ora, o desígnio da sua própria jornada seria precisamente ter essa mesma experiência. Ele recém começara a viver, agora carecia sondar o seu íntimo. Na verdade, perceber havia muito que seu eu e o Atman eram uma e a mesma coisa, e tinham a sua essência eterna em comum com o Brahma. Mas nunca lograra achar esse eu, portanto se empenhar em enredá-lo nas malhas do pensamento. Posto que o corpo e o jogo do sentido certamente não fossem o eu, não convinha tampouco identificar com ele o pensamento, a inteligência, a sabedoria assimilada ou, finalmente, a técnica de tirar conclusões e de tecer, à base de raciocínios feitos, pensamentos novos. Não. Também essa esfera do espírito pertencia ainda a este mundo. Quem matasse o eu casual dos sentidos e, em compensação, alimentasse o eu igualmente casual do pensar e da erudição, não alcançaria nenhum objetivo. Uns e outros, os pensamentos tanto como os sentidos, eram coisas bonitas. O derradeiro significado jazia, porém, atrás de ambos. Era preciso ouvir os dois, brincar com eles, sem desprezá-los nem superestimá-los. Cumpria depreender de tudo quanto dizia a voz secreta do nosso íntimo. Siddhartha estava decidido a aspirar somente aquilo que a voz mandasse perseguir. Não se teria coisa alguma a não ser aquela que a voz lhe recomendasse. Por que se sentara Gotama em determinado momento, nas horas das horas, ao pé daquele baobá, onde lhe viesse a iluminação? Por ter ouvido uma voz a ressoar dentro do seu próprio coração e que lhe ordenava repousar na sombra dessas árvores. E ele, sem dar preferência às mortificações, aos sacrifícios, aos banhos, às orações, sem pensar em comer, beber, dormir, sonhar, obedecer à ordem. Tal obediência prestada não a prescrições vindas de fora, senão unicamente à voz íntima, tal prontidão irrestrita era boa, era necessária, e o mais não tinha importância alguma. À noite, enquanto dormia na choupana de palha de um balseiro junto à ribeira, Siddhartha teve uma visão. Aparecia-lhe Govinda vestindo os trajes amarelos dos ascetas. Seu rosto parecia abatido e, em voz triste, disse ele, "Por que me abandonaste?" E Siddhartha abraçou o amigo. Mas enquanto o enlaçava nos braços e o estreitava ao peito, já não era Govinda quem cingia, senão uma mulher de cujo vestido saía um seio opulento. Siddhartha encostou a boca nesse seio e bebeu.
O sabor do leite era doce e forte. Sabia a macho e fêmea, a sol e mato, a animal e flor, a todas as frutas, a todos os prazeres. Embriagava e provocava tonturas. Quando Siddhartha acordou, cintilavam as águas do rio, lançando um clarão lívido pela porta da choupana. Da selva ressoava, profundo e distinto, o grave chamado de uma coruja. Logo que raiou o dia, Siddhartha pediu a seu anfitrião que o conduzisse ao outro lado. Na jangada de bambu, o balseiro transportou através do vasto rio, cuja água resplandecia rosada à luz da aurora. Que lindo rio, disse Siddhartha ao companheiro. Pois é, respondeu o balseiro. É muito lindo. Prefiro esse rio a todo o resto do mundo. Muitas vezes escutei o seu murmúrio, muitas vezes observei o seu olhar e nunca deixei de aprender dele. Um rio pode ensinar-nos tanta coisa. Agradeço-te, ó meu benfeitor, disse Siddhartha ao desembarcar. Não te posso dar nenhum presente para retribuir a tua hospitalidade. Não tenho com que te pagar, meu caro. Sou um homem sem lar. Sou filho de Brahmani e Samana. Eu sabia disso, replicou o balseiro, e não esperei da tua parte nenhuma recompensa, nenhum presente. Em outra ocasião me darás algum mimo. Achas mesmo? Perguntou Siddhartha jovialmente. Tenho certeza. Também isso aprendi do rio. Tudo volta. Tu também voltarás, ó Samana. Passa bem. Que tua amizade seja meu salário. Lembra-te de mim quando ofereceres um sacrifício aos deuses. Separaram-se com um sorriso. A risonho Siddhartha aprazia-se com a gentileza e a amabilidade do balseiro. Ele se parece com Govinda, pensou sorrindo. Tais pessoas ficam gratas, apesar de poderem elas mesmas reivindicar gratidão. Todas elas são submissas, querem ser amigas, gostam de obedecer, não gostam de pensar muito. Esses homens são verdadeiras crianças. Por volta de meio-dia passou por uma aldeia. Diante das cabanas de barro, a garotada revolvia-se na poeira da rua, brincando com sementes de abóbora e conchas. Os meninos gritavam e lutavam uns com os outros, mas todos fugiam assustados do Samana desconhecido. Na outra extremidade da aldeia, a estrada atravessava um arroio. À sua beira, uma rapariga de joelhos lavava roupa. Levantou a cabeça quando Siddhartha a saudou e examinou-o sorrindo de baixo para cima, de modo que reluzia o branco de seus olhos. O jovem proferiu uma frase de bênção à maneira dos peregrinos. Em seguida, perguntou-lhe se a cidade grande ficava ainda longe. Ela levantou-se, aproximou-se de Siddhartha. Os lábios úmidos brilhavam formosos no rosto da moça. Os dois trocaram então gracejos. Ela indagou se Siddhartha já almoçara. Quis saber se era verdade que os samanas passavam a noite sozinhos no mato e não tinham o direito de gozar a companhia de mulheres. Enquanto isso, colocou o pé esquerdo sobre o pé direito de Siddhartha e esboçou o gesto que fazem as mulheres quando excitam os homens, aquele jogo de amor que os manuais didáticos denominam trepar na árvore. Siddhartha sentiu que seu sangue escaldava e, recordando-se do sonho que tivera, inclinou-se levemente em direção da mulher para apertar a boca do bico pardo do seio. Erguendo o rosto, viu que a mulher sorria, cheia de desejo. Nos olhos semicerrados liam-se a imploração e a cupidez. Também Siddhartha experimentava o mesmo desejo. Sentia a vibração da fonte do sexo. Mas como jamais se acercara de mulher alguma, hesitou por um instante com as mãos já dispostas a agarrá-la. E nesse momento ouvia estremecendo a voz da sua alma, e a voz dizia, não. De súbito o semblante risonho da rapariga perdeu todo o seu encanto. O que se lhe deparava era apenas o olhar úmido de uma fêmea no cio. Gentilmente Siddhartha acariciou-lhe a face. Em seguida, afastando-se a passo lépido da mulher desapontada, sumiu no bambual. No mesmo dia, antes do entardecer, alcançou uma cidade grande. Alegrou-se com isso, uma vez que tinha saudade de criaturas humanas. Por longos anos vivera na floresta e a choupana de palha do balseiro, onde ele passara a noite anterior, era o único teto a abrigá-lo. Diante das portas da cidade, nas proximidades de um belo bosque cercado, um grupinho de servos e aias carregados de cestas ia de encontro ao caminhante. Dentro de uma liteira conduzida por 4 homens e coberta de um baldaquim de muitas cores, uma senhora, a patroa, estava sentada num coxim vermelho. Siddhartha estacou junto à entrada do arvoredo a fim de contemplar o cortejo. Observou os criados, as raparigas, as cestas. Olhou a liteira e dentro dela enxergou a dama. Sob uma alta torre de cabelos negros, avistou um semblante muito claro, bem delicado, bastante inteligente, com a boca rosada, como um figo recém-cortado. Cuidadosamente pintadas, arqueavam-se as sobrancelhas. A mirada dos olhos escuros revelava siso e vigilância. Alvo e comprido, o pescoço saía do corpete verde e jade.
As mãos brancas, graciosas, delgadas, repousavam imóveis e largos braçaletes de ouro adornavam os pulsos. Siddhartha admirou-se de tanta beleza e seu coração deliciou-se. Curvou-se profundamente quando a leiteira chegou perto dele. Ao erguer-se, fitou o rosto luzente, simpático. Por um instante, lia nos olhos inteligentes, por cima dos quais se abobadavam as altas sobrancelhas. Inalava a aura de um perfume desconhecido. Sorridente, a formosa mulher saudou com uma inclinação apenas perceptível de cabeça. Logo depois, desapareceu no bosque, seguida pela criadagem. Ora, pensou Siddhartha, desta forma entro na cidade sob um signo auspicioso. Teve vontade de penetrar no arvoredo sem perda de tempo, mas refletindo lembrou-se de que os servos e as aias o haviam examinado com menosprezo e desconfiança ao cruzarem com ele junto à porta do bosque. Por enquanto sou Samana, disse de si para si. Não cessei ainda de ser um asceta e um mendigo. Não posso ficar assim. Deste jeito não é possível entrar num parque. E riu-se gostosamente. A primeira pessoa que encontrou na estrada perguntou a quem pertencia o bosque e como se chamava a mulher. Soube então que se encontrava no Parque de Kamala, célebre cortesã, que além dessa propriedade ainda possuía uma casa na cidade. Sem demora, Siddhartha entrou nessa cidade. Daí por diante teria um objetivo. Sem perdê-lo de vista, deixou-se tragar pela multidão. Depois de boiar na corrente das vielas, parava nas praças, descansava na escadaria à beira do rio. De tardezinha, travou amizade com um oficial de barbearia, ao qual vira trabalhar à sombra de um portão e que reencontrou a orar num templo de Vishnu. Contou-lhe a história de Vishnu e Lakshmi. Pernoitou perto dos barcos ancorados no rio e na manhã seguinte, bem cedo, antes de chegarem os primeiros fregueses, pediu ao rapaz para barbeá-lo, cortar-lhe o cabelo, arranjar-lhe o penteado e untá-lo com óleos finíssimos. Feito isso, foi banhar-se no rio. Ao entardecer, quando a formosa Kamala na sua liteira cercava-se do bosque, Siddhartha achava-se junto à entrada. Inclinou-se e recebeu a saudação da cortesã. Fazendo um sinal ao servo que encerrava o cortejo, solicitou dele que informasse a patroa de que um jovem Brahmane desejava falar com ela. Depois de alguns minutos, o criado voltou e lhe deu um sinal para que o acompanhasse. Sem falar, conduziu-o a um pavilhão onde Kamala jazia num sofá. Deixou-o a sós com ela. Não és aquele moço que esteve ontem na entrada do bosque e me cumprimentou? Perguntou Kamala. Pois é, já te vi e te cumprimentei ontem. Mas não tinhas ontem uma barba e cabelos compridos cobertos de poeira? Observaste-me muito bem. Enxergaste tudo. Viste Siddhartha, o filho de Brahmane, que abandonou o seu lar para ser um samana e viveu 3 anos a vida dos ascetas. Agora, porém, abandonei essa senda. Cheguei a esta cidade e a primeira pessoa que encontrei, ainda antes do portão, foste tu. Para dizer-te isso, vim ter contigo, ó Kamala. Tu és a primeira mulher a qual Siddhartha dirige a palavra sem baixar os olhos. Nunca mais baixarei os olhos quando topar com uma formosa mulher. Sorrindo, Kamala brincava com um leque de penas de pavão. E Siddhartha veio visitar-me unicamente para dizer-me isso? Indagou. Para dizer-te isso, sim, e para expressar a sua gratidão por seres tão linda. E se minha ousadia não te desaprouver, ó Kamala, gostaria de pedir-te que sejas minha amiga e mestra, pois nada sei ainda da arte que tu exerces tão magistralmente. Kamala deu uma gargalhada. Olha, meu amigo, nunca me ocorreu que um samana pudesse sair do mato a fim de estudar comigo. Pela primeira vez me procura um samana de cabelos compridos, com uma tanga velha e esfarrapada. Muitos jovens vêm ter comigo, e entre eles há também filhos de brahmanes, mas todos andam bem vestidos, calçando sapatos elegantes, têm cabelos perfumados e dinheiro no bolso. É assim, meu amigo samana, que devem ser os jovens que me visitam. Já começo a aprender de ti, respondeu Siddhartha. Ontem também aprendi alguma coisa. Já me desfiz da barba, penteei o cabelo, perfumei a cabeça. O que ainda me falta, ó magnífica senhora, é pouca coisa apenas. Roupas finas, sapatos distintos, dinheiro nos bolsos. Olha, Siddhartha enfrentou tarefas muito mais difíceis do que bagatelas dessa espécie e realizou-as. Como não conseguiria, então, o que se propôs ontem? Ser teu amigo e aprender de ti as delícias do amor. Tu terás em mim um aluno dócil, ó Kamala. Assimilei ensinamentos mais complicados do que aqueles que tu terás de ministrar-me. Pois então Siddhartha não te basta assim como é, com os cabelos besuntados de óleo, mas sem roupas, sem sapatos, sem dinheiro? Com uma risada, replicou Kamala. Não, meu caro, ele não me basta. Deve ter roupas, mas roupas bonitas.
E sapatos, mas dos melhores. Muito dinheiro nos bolsos e presentes para Kamala. Compreendeste, ó Samana do mato? Gravaste tudo na memória? Gravei tudo perfeitamente, exclamou Siddhartha. Como me esqueceria de algo que viesse de uma boca igual à tua? Tua boca parece um figo recém-cortado, ó Kamala. Também a minha é rubra e fresca. Hás de notar que ela combinará bem com a tua. Mas dize-me, ó bela Kamala, não tens nenhum medo do Samana saído do mato e que veio aprender de ti o amor? Por que sentiria eu medo de um Samana, de um Palerma do mato, que só conviveu com os chacais e não tem a menor ideia do que é uma mulher? Olha, ele é forte, esse Samana, e nada o assusta. Ele poderia tomar-te pela força, ó formosa moça. Poderia raptar-te, poderia fazer-te mal. Não, ó Samana, assim não me atemorizas. Por acaso existiu jamais um Samana ou um Brahmane receoso de que alguém pudesse aproximar-se dele para agarrá-lo e roubar-lhe a erudição, a piedade, a profundeza do espírito? Nunca. Essas qualidades lhe pertencem exclusivamente e ele distribui delas só aquilo que quiser dar e a quem lhe aprouver. O mesmo, exatamente o mesmo acontece com Kamala e com os prazeres do amor. Bela e rubra é a boca de Kamala, mas procura apenas beijá-la contra sua vontade e não obterás nenhuma gota de doçura desses lábios que tanta doçura sabem propiciar. Uma vez que és dócil, ó Samana, aprende também isto. O amor pode-se mendigar, comprar, receber de presente, mas nunca roubar pela força. O caminho que imaginaste está errado. Realmente seria uma lástima se um moço tão bonito como tu lançasse mão de meios tão absurdos. Siddhartha inclinou-se com um sorriso. Seria de fato uma lástima, ó Kamala. Tens razão. Uma verdadeira lástima. Não devo perder nenhuma gota da doçura da tua boca, assim como tu não perderás nenhuma da minha. Está combinado. Siddhartha voltará quando tiver o que ainda lhe falta. As roupas, os sapatos, o dinheiro. Mas dize-me, ó graciosa Kamala, não queres dar-me um pequeno conselho? Um conselho? Por que não? Quem não gostaria de orientar um pobre e ignorante Samana que vem diretamente dos chacais do mato? Aconselha-me então, minha querida Kamala, aonde devo dirigir-me para encontrar aquelas 3 coisas o mais depressa possível? Ora, meu amigo, há muita gente que gostaria de saber a resposta a essa pergunta. Terás de utilizar teus conhecimentos e conseguir que paguem o teu trabalho, oferecendo-te dinheiro, roupas e sapatos. É só assim que os pobres chegam a enriquecer. O que é que sabes fazer? Sei pensar, sei esperar, sei jejuar. Nada mais? Nada mais. Mas como? Sei ainda fazer poesia. Não me darias um beijo por um poema? Darei sim, se teu poema me agradar. Quero ouvi-lo. Após ter refletido um instante, Siddhartha recitou os seguintes versos. Na sombra do seu bosque entrou a bela Kamala. Na entrada do arvoredo achava-se o pardo Samana. Quando avistou a flor de lótus, profundamente se inclinou. Sorrindo, agradeceu Kamala, e o jovem disse de si para si, faz bem quem imolar tudo aos deuses, mas melhor ainda quem sacrificar a bela Kamala. A moça aplaudiu com tanta força que os braceletes de ouro tiniam. Teus versos são lindos, ó pardo Samana. Realmente acho que não perco nada se te der um beijo em troca. Atraiu para junto de si e Siddhartha inclinou o rosto sobre o de Kamala. Pousou a boca sobre os lábios dela, que pareciam um figo recém-cortado. Era demorado o beijo de Kamala e com imenso espanto sentiu Siddhartha que ela o ensinava. Percebeu a perícia da mulher. Observou que o dominava, ora afastando, ora convidando-o. Notou que a esse primeiro beijo sucedia toda uma sequência de beijos bem calculados e estudados, cada qual diferente do anterior e dos que ainda o aguardavam. Respirando profundamente, Siddhartha permaneceu imóvel, pasmado, como uma criança em face da extensão da arte que se lhe descortinava e de tudo quanto lhe restava aprender. São muito lindos os teus versos, exclamou Kamala. E se eu fosse rica, receberias de mim umas moedas de ouro. Mas será difícil para ti ganhar com versos tanto dinheiro quanto necessitarás, pois precisarás de bastante dinheiro se quiseres tornar-te o amigo de Kamala. Como sabes beijar bem, ó Kamala, balbuciou Siddhartha. Sim, sei dar beijos e por isso não me faltam vestidos, sapatos, pulseiras e todas as outras coisas bonitas. Mas que será de ti? Não sabes fazer nada a não ser pensar, jejuar e fazer versos? Sei também as orações dos sacrifícios, respondeu Siddhartha, mas não quero voltar a cantá-las.
Também conheço fórmulas mágicas, mas não quero pronunciá-las novamente. Li as escrituras. Para, interrompeu Kamala. Então, sabes ler e escrever? Claro que sei, e não sou o único a sabê-lo. Mas a maioria das pessoas não sabe. Nem eu sei. Está ótimo que aprendeste a ler e escrever. Está ótimo. E também poderá servir-te das fórmulas mágicas. Nesse momento, uma das aias que entrara a toda pressa soprou algumas palavras ao ouvido da patroa. Vem uma visita, disse Kamala. Vai-te embora, Siddhartha, e que ninguém te veja aqui. Compreendeste? Amanhã tornarei a receber-te. A seguir, ordenou à criada que desse um manto branco ao piedoso Brahmani. Antes que se desse conta do que lhe acontecia, o jovem sentiu-se arrastado pela rapariga, que por um caminho secreto conduziu-o a uma casa de jardineiro. Brindou-o com um manto, levou-o ao arvoredo e pediu-lhe insistentemente que se apressasse a sair do recinto sem que ninguém o avistasse. Satisfeito, Siddhartha obedeceu. Como aprendera na floresta, atravessou silenciosamente o bosque e passou por cima da cerca viva. Todo feliz, regressou à cidade com o manto enrolado sob o braço. Num albergue frequentado por viajantes, colocou-se nas proximidades da porta. Com um gesto mudo, rogou que lhe dessem alguma comida, e sem falar, aceitou um pedaço de bolo de arroz. Pode ser que amanhã eu não precise mais pedir comida a ninguém, pensou. Subitamente um sentimento de orgulho apoderou-se dele. Depois de ter cessado de ser samana, já não lhe convinha mendigar. Atirando o bolo de arroz a um cão, absteve-se de alimentos. Como é simples a vida que se leva neste mundo, ponderou Siddhartha. Não existe nenhuma dificuldade. Quando eu era samana, tudo era complicado e penoso. Ao fim, já não havia nenhuma esperança. Agora tudo se torna fácil, tão fácil quanto são as aulas de beijos que me ministra Kamala. Preciso unicamente de dinheiro e de roupas. É um objetivo próximo, insignificante, que não me tirará o sono. Fazia muito que localizara a casa que Kamala habitava na cidade. No dia seguinte lá apareceu. Tudo vai bem, exclamou ela ao vê-lo. Kamaswami te aguarda. É o comerciante mais rico da cidade. Se lhe agradares, serás contratado por ele. Usa a tua inteligência ao par do samana. Consegui que outras pessoas lhe falassem de ti. Mostra-te gentil para com ele. Kamaswami é muito poderoso, mas não sejas demasiado modesto. Não quero que ele te empregue como servo. Deverá ser seu igual, de outro modo não ficarei satisfeita contigo. Kamaswami começa a envelhecer e torna-se preguiçoso. Se ele gostar de ti, certamente te entregará muitos assuntos. Siddhartha agradeceu-lhe radiante e Kamala, quando soube que o moço nada comera nem naquele dia nem na véspera, deu ordem para que lhe trouxessem pão e frutas que ela mesma lhe serviu. Tiveste sorte, disse na hora da despedida. Uma porta após outra abre-se diante de ti. Como se explica isso? Dispões, por acaso, de algum feitiço? E Siddhartha. Ontem te contei que sei pensar, esperar, jejuar, e tu achaste que isso não valia nada. Mas na realidade vale muito, ó Kamala, como verás em breve. Então perceberás que os estúpidos samanas da selva aprendem muita coisa bonita que vós, os outros, ignorais. Anteontem eu era um mendigo insulto. Ontem já beijei Kamala, e daqui a pouco serei um comerciante e terei dinheiro e todas as demais coisas às quais ligas tamanha importância. Pois é, concordou ela. Mas que farias, sem mim? Que seria de ti se Kamala não te ajudasse? Minha querida Kamala, replicou Siddhartha, impertigando-se. Quando entrei no teu bosque, dei o primeiro passo. Era o meu propósito aprender o amor pelos ensinamentos da mais formosa de todas as mulheres. A partir do momento em que me propus a isso, sabia também que realizaria as minhas intenções. Tinha certeza de que tu me ajudarias. Sabia-o desde que me olhaste pela primeira vez na entrada do teu parque. E se eu não quisesse fazê-lo? Já o fizeste. Olha, Kamala, uma pedra que atirares na água dirige-se ao fundo pelo caminho mais rápido. O mesmo sucede cada vez que Siddhartha tem um objetivo, um propósito. Siddhartha não faz nada, apenas espera, pensa e jejua. Mas passa através das coisas deste mundo como a pedra passa pela água, sem mexer-se, sentindo-se atraído, deixando-se cair. Sua meta puxa-o para si, uma vez que ele não admite no seu espírito nada que se possa opor a ela. Eis o que Siddhartha aprendeu dos samanas. É aquilo que os tolos chamam de feitiço e que, na opinião deles, é obra dos demônios. Nada é obra dos demônios, já que não há demônios. Cada um pode ser feiticeiro. Todas as pessoas são capazes de alcançar os seus objetivos, desde que saibam pensar, esperar, jejuar. Kamala escutou atentamente.
Adorava a voz de Siddhartha e também a expressão de seus olhos. Talvez seja mesmo assim como afirmas, disse ela em voz baixa. Mas também pode ser que Siddhartha seja apenas um bonitão cujo olhar agrade as mulheres e que, por isso, a sorte o bafeje. Siddhartha despediu-se com um beijo. Que assim seja, minha mestra. Tomara que meu olhar nunca cesse de agradar-te, para que a minha sorte sempre venha de ti.